A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de trazer mais um sonho, uma revelação de Deus que foi sobre a minha pessoa. Mas antes de começar, eu gostaria de pedir, se os irmãos acharem que as mensagens desse canal são edificantes, de se inscreverem nesse canal, para ele poder ter mais visibilidade e edificar a vida de mais pessoas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para o sonho. A paz do Senhor, irmãos. Quero trazer para os irmãos hoje mais uma visão que Deus deu sobre mim, mas dessa vez Deus não deu essa visão para mim, deu para uma irmã, minha cunhada. Na verdade, não foi uma visão, foi um sonho. E ela me contou esse sonho, tinha tudo a ver com a minha situação espiritual que eu estava vivendo naquele momento. E por essa visão, aliás, por esse sonho, Deus me transformou espiritualmente e fez com que eu hoje estivesse na presença dele. Graças a Deus, Deus usou grandemente a minha cunhada. E como que estava a minha situação espiritual nesse momento? Eu estava realmente quase, vamos dizer assim, me desviando de tanto olhar e ver e não me conformar com os defeitos da igreja, com os problemas da igreja, com a corrupção, né, e a apostasia estamos vivendo nos nossos dias, né? E eu olhava, isso me afligia muito, isso aí me tocava muito, e Deus me deu simplesmente uma visão que resolveu esse meu lado. E depois eu fui orar sobre outras questões, e o Espírito Santo consertou e me orientou nas outras questões. Deixa eu contar como foi o sonho. Ela me viu e falou: Carlos, eu tive um sonho sobre você. Como que foi? E aí ela falou, né? O nome dela é Neide. Ela falou: bom, foi assim. Eu sonhei que eu tava, né, assim, tipo no reino espiritual, e eu simplesmente via que Jesus estava voltando. E ele parava como se fosse aqui em cima do bairro. Não era nem nas nuvens, era como se fosse aqui em cima do bairro. E aí, quando ele parava, ele via você. E você vinha correndo, né? Ô, Jesus, Jesus, ainda bem que o senhor veio. Eu quero te mostrar uma coisa. Vem aqui. E você pegava na mão de Jesus e levava Jesus para sua igreja. E aí você levava Jesus, tipo, espiritualmente, assim, pairando por cima da sua igreja, assim, e mostrava para Jesus: tá vendo, Jesus? Tá vendo, Senhor? Ó, essa igreja tá assim, assim, assim. Esse daqui tá fazendo isso, aquela tá fazendo aquilo, né? E mostrava o defeito de todo mundo, né? Aí Jesus olhava muito triste, né? Olhava, balançava a cabeça assim, como quem diz: é mesmo, é verdade, né? Mas ele não falava uma palavra, ele só balançava a cabeça assim, como quem dizia: você tem razão. E aí ele olhava para quem tava assim diferente, quem tava assim tipo quente ali, quem tava em numa outra situação, e ele simplesmente fazia assim com a mão, como quem diz: vem, né? Chamava assim, e aqueles 5, 6 olhava, via que era Jesus, vinha correndo pro lado dele, voavam e se juntavam com ele, e ele subia, né? Aí você corria atrás de Jesus de novo, pegava, levava ele. Não, mas peraí, Senhor, tem que mostrar outra. Aí levava para outra igreja, outra denominação, e falava: ó, aqui essa denominação tem esse problema, aqui tem essa falha doutrinária, aqui tem essa heresia, aqui tem isso, aqui tem aquilo outro, isso aqui mais parece seita do que igreja. E não sei o quê. E aí Jesus olhava para você, né, tipo, balançava a cabeça: você tem razão, tá certíssimo. E Jesus não discordava em nada de você, e você estava certo em tudo que você falava. Você estava completamente coberto de razão, tinha falha mesmo, né? A doutrina estava errada, tinha gente em pecado, mas naquela igreja com doutrina errada, com um monte de gente em pecado, Jesus olhava, achava 5, 6 ali, uma meia dúzia, chamava e eles subiam também. E assim por diante. Levei Jesus em umas 10, 15 igrejas e mostrei para todas as igrejas o defeito do povo ali. E em todas as igrejas Jesus achou uma parte que 5 ou 6 é só um número simbólico, né? Ela mesmo falou, Jesus quis dizer que tem um punhado de pessoas preparadas hoje, mas nada impede que eles estejam, que no dia do arrebatamento esteja toda a igreja até, ou mais, uma porcentagem maior preparada. Mas naquele momento as igrejas estavam muito decaídas e tinha 5 ou 6 preparados mesmo de cada igreja. Mas ela diz que o número é simbólico, não é que vão subir 5 ou 6 pessoas de cada denominação. Não é isso que o sonho quis dizer, né? Que isso fique bem claro, que tem gente que vai pensar: quer dizer que só vai subir 5 pessoas de cada igreja? Não, não é isso que o sonho quis dizer. O sonho quis dizer que naquele momento, em cada igreja tinha uma minoria preparada, naquele momento, né? Só que, o que é interessante, irmãos? Aí o sonho continuava, aí ela falou. Aí Jesus pegava e chamava 5 ou 6 pessoas de cada igreja, né? E
De repente, você olhava assim para Jesus, Jesus parava, não ia mais em igreja nenhuma, você não tinha mais nenhuma igreja para mostrar, e você ficava olhando como quem diz, né? Vamos ver o que ele vai falar, né? Aí Jesus tipo fazia menção que ia subir para as nuvens, subir para o céu, tava arrebatando a igreja. Aí você pensava assim, nossa, que bom é o arrebatamento, né? Ah, acho que eu vou subir também, eu sou muito santo, eu vejo defeito de todo mundo, né? Eu sou muito perfeito, eu vou subir também. E aí Jesus catava aqueles 5 ou 6 de cada igreja, aquele grupo que deu, que dava até grande, e sumiu. E você ficava assim parado olhando e, ué, fiquei, Jesus não me levou, mas eu mostrei para ele tudo que estava errado, eu contribuí, né? E eu ficava ali com a cara de taxa, assim, sem saber o que fazer. E a Neide falou, e você ficava desesperado, chorava, etc e tal. E aí terminou o sonho. Quando a Neide me contou esse sonho, eu entendi imediatamente o que Jesus estava querendo me dizer. E aí eu fui buscar sobre as outras questões e o Espírito Santo me mostrou também a questão do dízimo, tudo, Deus me mostrou. O que Deus queria dizer comigo, queria dizer para mim com esse sonho? Ele queria dizer o seguinte, Carlos, a Bíblia manda olhar para mim e ser salvo, não é olhar para os outros e ficar perdido. A Bíblia manda olhar para Jesus, olhar para mim e ter fé e me copiar e me seguir e focar no que é positivo, focar no que é correto, no que é santo. No caso, sou eu. A Bíblia não manda você ficar focando nos defeitos dos outros. E isso acaba se tornando um grande defeito, que você acaba se tornando um julgador. E juiz só existe um, né? E você cai naquele grave pecado de julgar. Não é esse o ministério que eu dei para os salvos. O ministério que Deus deu para nós, ele se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, né, que vem depois daquela palavra muito famosa, 2 Coríntios 5:17, que diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, porque Jesus Cristo nos deu o ministério da reconciliação. Então, o ministério que Deus quer para nós é de reconciliar as pessoas com Cristo e não o ministério do juízo, do julgamento. Esse ministério, esse ofício de ser juiz, cabe apenas a Deus Pai. É Ele quem julga. E a Deus Filho que julga a igreja. Então, nós somos. Na sala de julgamento de Deus, quem está sentado na cadeira de juiz é Deus. Jesus está fazendo o papel de advogado e nós todos estamos sentados no banco dos réus, nós somos co-réus. Nós estamos na mesma posição, pedindo e clamando pela misericórdia de Deus. Não adianta nada a gente apontar os defeitos dos outros, que isso não vai aliviar a nossa culpa. E nem vai nos justificar. Ah, eu peco porque o pastor é péssimo, é um pecador miserável, a igreja está horrível espiritualmente por causa dele, me afetou. Não, não adianta. Não adianta desculpinha furada para Deus. Então nós somos todos corréus e nós não devemos julgar. A gente tem que olhar para Jesus, né? Se o irmão está pecando, deixa. Como Jesus falou, são condutores cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova, né? Então Jesus falou para deixar, para não se preocupar com isso. Mas eu me preocupava demais. E isso estava tirando minha paz e minha salvação. Eu me preocupava principalmente com a questão da liderança ser muito injusta. Irmãos, eu pertenço a um ministério que está completamente, para mim, está fora da direção de Deus. Eu nem quero citar, mas para mim está completamente fora da direção de Deus, né? E o líder, para mim, o líder está fora da direção de Deus, né? Não vou julgá-lo, com certeza. Eu aprendi a lição, aprendi, né? Não vou julgá-lo. Pode ser que ele esteja em paz com Deus, esteja fazendo tudo certo, mas para mim ele está fora da direção. Só que eu aprendi o quê? Aprendi a deixar ele com Deus e não me preocupar com isso. E isso mudou completamente a minha espiritualidade. Quando eu parei de pensar isso e falar, bom, se ele estiver errado, ele tem quem o julga. Eu posso ficar tranquilo que Deus está tomando conta. Quando eu comecei a pensar desse jeito, eu esqueci, não pensei mais nos problemas que ele traz à igreja e simplesmente parou de me afetar. E eu comecei a ser feliz em entrar na presença de Deus dentro desse próprio ministério. Então eu não preciso de um ministério perfeito para eu ir para o céu, porque eu tenho um Deus perfeito e um Salvador perfeito. É só eu focar no Salvador e o ministério se torna o menor dos meus problemas. É só eu focar no Jesus que me salva, que o pastor que me atrapalha fica pequenininho, pequenininho. Não tem problema nenhum. Você está entendendo? É só eu focar no espiritual, que o terreno se torna, a voz do terreno fica uma vozinha muito baixa, assim, quase nem grita nos nossos ouvidos. Jesus fica muito maior na nossa frente. E o que Deus usou? Qual a palavra que Deus usou para me fazer entender isso?
questão do profeta Samuel, um dos homens mais perfeitos que já existiram na terra, um homem que não é citado nenhum pecado que ele tenha cometido. E está aqui em 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Mas com Samuel, Deus falou. Entendeu? Então, Deus falou para mim, eu fui orar sobre isso e Deus falou: olha, Carlos, você não precisa estar no ministério justo para você crescer espiritualmente, até ministerialmente. Eu posso te abençoar nesse ministério injusto, nesse aí mesmo. E Eli não tinha nenhum, acho que nenhum ministro mais injusto do que Eli. Eli era como se fosse hoje o pastor de uma igreja. Ele era o sumo sacerdote responsável pelo templo. Simplesmente os filhos dele praticamente estupravam as mulheres e roubavam o dízimo e as ofertas. Comiam tudo, roubavam o que. Eram praticamente malfeitores, bandidos, criminosos. E Eli foi omisso. Não repreendeu os filhos, deu mais honra aos filhos do que a Deus. Foi um líder omisso. E sob essa liderança omissa, Deus fez Samuel ser sacerdote, juiz e profeta. Você entendeu? O Samuel, servo de Deus, fiel a Deus, olhando para Deus e não para Eli, ele obedeceu Eli, suportou as injustiças de Eli, suportou a parte ruim e foi engrandecido e abençoado por Deus dentro de um ministério injusto e corrupto. E quando ele teve a chance de estar na liderança, ele não seguiu o exemplo, ele fez o que era certo. Então Deus usou muito essa passagem de Eli para falar comigo. Você não tem que se preocupar, né, se a sua igreja está na direção ou não está na direção. Se não está na direção, deixa, ora pelo seu pastor. E eu passei até a ter um amor, não meu pastor, né, o meu líder, porque minha denominação é grande, eu nem conheço o meu líder pessoalmente, que é impossível conhecê-lo pessoalmente. Aqueles caras famosos, sabe, que aparecem na televisão. E a gente não consegue falar com ele. O meu pastor, deixa eu explicar para quem não está entendendo. A minha igreja, eu congrego em uma igreja, eu tenho um pastor. Esse pastor é maravilhoso, homem de Deus. Só que aí ele responde a uma sede, e essa sede responde a uma grande sede, que é onde fica o líder da minha denominação, certo? Então, esse líder da minha denominação, que é um desses que aparece na televisão, é um homem grande, a gente não consegue conhecê-lo pessoalmente. Esse aí é o que eu estou falando que para mim está fora da direção de Deus. Porém, o meu pastor local, né, cujo nome é Luciano, esse é um homem de Deus a toda prova e para mim é um pastor maravilhoso. Então, não é desse que eu estou falando. Amém? Então, nesse ministério injusto, com essa liderança injusta, eu posso crescer até ministerialmente. É só eu ficar na presença de Deus. E que mais que me pegava muito, que me fazia sair da presença de Deus? Senhor, eu não acho justo, meu Deus, que eles peguem o dízimo. Senhor, tá mais do que na cara que eles estão pondo o dízimo na conta deles, Senhor. De alguma maneira eles estão desviando isso. Eles são ricos, eles não moram com os pobres, eles não pegam ônibus. Os filhos deles estudam na Europa. Meu Deus, esses homens não trabalham. Eu ficava indignado, ficava horas e horas perdendo lá na oração falando disso, em vez de orar pelos irmãos que eu conheço, pelo bem deles, e orar pela salvação das almas. E Deus falou: tô vendo tudo isso, meu filho. Você não entendeu ainda que desde o início da igreja é assim? Eu falei: como assim, Senhor? Desde o início da igreja? Irmãos, sem mentira nenhuma. No momento que o Espírito Santo me falou isso, ele falou: abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia. Na hora que eu bati os olhos na Bíblia, caiu nessa passagem aqui, ó. E eu li exatamente esse versículo, sem mentira nenhuma. Eu li aqui, ó. Tá em João 12:6. E ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Que revelação que Deus me deu nesse momento. Tá falando aqui daquela mulher que, né, pegou um frasco de nardo puro e derramou aos pés de Jesus, enxugou com os cabelos, né? E aí Judas Iscariotes ficou indignado, falou: poxa, por que ela fez isso, né? Ela devia ter vendido e dado dinheiro para os pobres, né? Poxa, seriam 300 denários e tal. E aí João relata, ele não falou isso porque ele estava muito se importando com os pobres, é porque ele queria que vendesse dinheiro e colocasse na bolsa, que a bolsa ficava com ele e ele roubava. E Jesus sabia disso, cara. Glória a Deus. Isso que me dá mais alegria, que Deus, ninguém engana Deus. E aí o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Carlos, desde o início, roubam o meu dízimo. O Judas Iscariotes foi o primeiro que roubou o meu dízimo. Desde o início da igreja eu estou ciente.
Só que sabe por que eu não me importo? Eu ficava indignado que eu orava para Deus e falava, Senhor, quantas almas podiam ser salvas se o dízimo fosse aplicado no que deveria? O dízimo devia ser aplicado para sustentar missionários na África. O dízimo devia ser aplicado para pagar salário para missionários morarem nas cidades pobres lá do interior do Nordeste, onde ninguém quer nem ser pastor. Ali a pessoa podia ganhar um salário de R$ 3.000 por mês, ser sustentado para ficar só pregando, lá no nosso próprio Nordeste aqui. E eu ficava indignado. E Jesus falou, Carlos, eu tô ciente, desde o início estão roubando o dízimo, mas eu quero te fazer uma pergunta, Carlos. E aí eu calei a boca. Jesus perguntou, quantos reais eu usei para ressuscitar Lázaro da morte? Quanto custou? Quanto eu peguei lá da bolsa que ficava com Judas para sustentar e alimentar uma multidão? Quantos reais eu pedi lá para Judas? Judas, vê aí quanto tem na bolsa que eu preciso comprar pão e peixe para uma multidão de 5.000 aqui. Eita, Jesus calou minha boca, irmãos. Calou a minha boca. Eu calei a boca na hora, deixei o Espírito Santo falar e ministrar e falei, Senhor, eu tô errado. Aleluia. O dinheiro é de César, né? O Senhor não precisa de César não para fazer a obra. Deixa os mortos enterrar os seus mortos, deixa quem é de César ficar com quem é de César, com o que é de César, e deixa quem é de Deus ficar com o que é de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. E Deus foi ministrando e eu fui limpando tudo isso que tinha em mim. E eu fui parando de olhar para os defeitos da igreja, e aí aquela visão da Neide deixou de ter sentido na minha vida. E hoje eu não sou mais aquele Carlos que vou ficar apontando o defeito dos outros e vou ficar junto com os outros. Porque eu também estou caindo num pecado de julgá-los. Entendeu? Então Jesus foi limpando tudo que estava no meu coração, irmãos, e tirando tudo. Glória a Deus. E hoje eu estou na presença de Deus. E tem mais uma palavra ainda que Deus usou, né? Que, claro, além do não julguei para que não seja julgados, né? Por que você repara, né, que está lá em Mateus 7, né? Versículo 5, hipócrita. Aliás, versículo 4. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tira primeiro a viga do seu olho e depois verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. Além desse versículo que Deus falou comigo, muito grandemente, um outro último versículo que Deus falou para mim está em João, capítulo 21, versículo 22. Disse-lhe Jesus, vamos a partir do 21. Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Que é quando Jesus fala com Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, então apacenta minhas ovelhas. 3 vezes ele falou isso. Aí depois ele falou, Pedro, você vai morrer na cruz, né? Resumindo a palavra, ele quis dizer isso, né? Você vai morrer um dia por amor a mim, vai ser martirizado. E aí Pedro, né, olhou para João e falou, ele deve ter pensado assim, pô, eu vou morrer e esse aqui vai viver na boa. Aí ele olhou assim para João e falou, e desse aqui, que vai ser, né? Querendo saber, né, o que vai acontecer com ele no futuro. E Jesus respondeu uma coisa muito interessante. E se eu quiser que ele viva até eu voltar daqui 2.000 anos, 3.000 anos? O que te importa? Cuida da tua vida e segue-me tu. Cuida da tua vida. Então, irmãos, Jesus acabou comigo. Graças a Deus. Eu amo quando Deus me repreende, porque eu quero ir para o céu. Deus me repreendeu severamente por essa visão e por todas essas ministrações da Bíblia. Primeiro, Deus falou, me repreendeu, falou: você não tem que se importar se o ministério é justo ou injusto. Se eu depender de um ministério justo para fazer minha obra, então eu não faço, porque não vai ter nenhum. Perfeito só no céu. Onde tiver ser humano, vai ter defeito. Não tem jeito, irmão. Seja a nível pessoal, seja a nível familiar, seja a nível ministerial. Se tem ser humano, vai ter problema. Infelizmente é assim. Então Jesus falou: você não tem que olhar para o ministério. O Samuel estava debaixo do pior ministério da época. E foi desse jeito que ele foi o melhor líder da época. Segundo, você não tem que se preocupar com o dízimo se está sendo usado certo ou não. Primeiro, eu não preciso do dízimo para fazer minha obra. Quando eu salvo a alma e batizo com o Espírito Santo, eu não gasto R$ 1 para isso. Quando eu curo, quando eu expulso um demônio, não vai 1 centavo nisso. Então, para começo de conversa, não precisa de dinheiro. E em último lugar, Jesus falou para mim: para de julgar para você não ir para o inferno, porque quem julga vai para o inferno, e cuida da tua vida. Me segue você. Deixa que os outros estão seguindo do jeito que eles acham que deve, e é para mim que eles vão prestar conta. No dia do julgamento, vai entrar cada um por vez. Não vai entrar todo mundo junto, e eu não vou perguntar para você: ô Carlos, o que o Joãozinho fez? Né? Ele vai perguntar: ô Carlos, o que você fez? E eu vou ter que dar conta de mim, não do Joãozinho. Então, irmãos, Deus, ele é maravilhoso, ele repreende a quem ele ama. Me repreendeu grandemente e eu aprendi a lição. Hoje eu estou olhando para Jesus, eu estou orando para o bem dos meus irmãos. Até quando eu vejo problema, eu oro
com amor. Eu falo, Senhor, o fulano, ele cometeu esse erro na igreja, Senhor, mostra para ele. Eu oro com amor no coração, sem mentira. Eu oro para que a pessoa se arrependa e seja salva. Eu não oro mais para criticar. E Deus não me deu o ministério da crítica, o ministério do julgamento, Ele me deu o ministério da reconciliação. Por isso eu oro sempre para que a pessoa se arrependa e se reconcilie com Deus. Inclusive o meu líder do meu ministério, eu oro muito por ele para que Deus faça ele enxergar, se arrepender e se reconciliar com Deus. E ser uma bênção, inclusive, na minha vida. Amém, irmãos? Deus repreende aquele que Ele ama. Ele me repreendeu nisso. E eu agradeço a Ele e quero deixar esse testemunho. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado por me ouvir. Glória a Deus. Orem por mim. Se os irmãos gostaram, querem ouvir de vez em quando uma palavra de Deus, um estudo bíblico, se inscreva no canal que vai ajudar a gente a ter maior visibilidade. Amém? Deus abençoe sua vida, irmão. Gente amada, a paz. Muito obrigado por você assistir aqui o vídeo do canal Portal Estelar. E se você não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal para fortalecer mais ainda o canal. Ative as notificações no sininho para você estar aí recebendo as notificações de novos vídeos de visões e sonhos proféticos. Desde já, pessoal, eu já agradeço, fique com Deus e muito obrigado por assistir esse vídeo.